o amor do Senhor envolva a sua vida em mais este dia. Tenho plena convicção de que o Espírito de Deus o conduzirá a caminhos largos, abençoados, e fará com que a sua vida prospere para a glória dele. Para que isso tudo possa acontecer, é importante que você assimile no seu coração a palavra de hoje. Esperança é o tema deste momento. E eu gostaria de compartilhar um único versículo que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Este versículo é resultado de uma conclusão a que Jeremias chegou. Jeremias foi um profeta muito abençoado, mas que viveu num tempo crucial da história de Israel. Um tempo de cativeiro, um tempo de anúncio, de sofrimento para o povo. E quando o próprio Jeremias alistava as suas razões de sabores, de tristeza, a lista era enorme, porque o infortúnio havia feito parte da história da sua vida e também de todo o povo que com ele estava. Por isso a sua lista era grande, daquilo que não havia dado certo, do juízo de Deus, do sofrimento do povo, em época de rebeldia, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de miséria. Mas ele chega a uma conclusão em toda essa reflexão, e essa conclusão está no versículo 20, um versículo anterior ao que nós acabamos de compartilhar, quando ele diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está dizendo que naquela listagem de coisas que não haviam dado certo, dos seus aborrecimentos, do contexto social que estava totalmente caótico, o recordar-se de todas estas coisas fazia com que a sua alma se abatesse cada vez mais. Eu acredito que essa possa também ser, de alguma forma, a sua experiência em alguns momentos de vida. Quando você olha para trás e percebe um casamento que talvez não tenha dado certo, ou uma atitude rebelde de um filho, ou uma crise financeira, ou a perda de alguém, a morte de um ente querido, talvez um diagnóstico que tenha preocupado o seu coração, de uma doença, de uma enfermidade. Enfim, ao se recordar de todas essas complicações da vida, a tendência é termos uma alma abatida. E era exatamente isso que Jeremias estava percebendo, que ao alistar esses problemas, quanto mais ele pensava nisso, quanto mais ele mergulhava nessas situações, mais a sua alma entrava num profundo poço de tristeza, de amargura e de depressão. Foi então que ele tomou a grande decisão, talvez a decisão da sua vida, que se encontra na passagem que nós lemos. Quero então trazer à memória o que me pode dar esperança. A partir daquele momento ele dá uma guinada comportamental e ele toma uma decisão de não ficar mais se recordando das coisas que haviam fracassado na sua vida, mas ele tomou uma decisão de trazer à sua memória aquilo que podia lhe dar esperança. E o que podia de fato lhe trazer esperança? A misericórdia de Deus, a presença de Deus, a fidelidade de Deus, a promessa de um Deus que restaura, de um Deus que nos conduz, ainda que por um vale de sombra de morte, mas Ele está conosco neste vale, com a sua vara, seu bordão, seu cajado, nos conduzindo. Então ele tomou a decisão de trazer à sua memória o fundamento da palavra que já havia sido armazenado no seu coração por muitos anos e que havia chegado o momento dele realmente trazer à memória o que era mais importante, que a despeito de tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido e sentido, que havia algo muito mais sólido, muito mais concreto em que ele deveria pautar a sua vida e fundamentar o seu caminhar. E esse algo sólido é a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor. É nessa direção que você deve olhar. Não importa o diagnóstico médico, não importa a notícia ruim, não importa a tristeza do ontem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você se firmar nas promessas de Deus para a sua vida e trazer à sua memória aquilo que realmente pode lhe trazer esperança, baseado nessa esperança, o seu caminhar será firme e seguro, em nome do Senhor Jesus.